Shalom pessoal, aqui quem vos fala é Leonardo Kardec e eu estou aqui para fazer um vídeo sobre um debate que teve entre Atafona e Leonardo Andrade, um debate ali antigo sobre a doutrina da Trindade, mas o motivo de eu fazer esse vídeo é eu me deparo na verdade com o canal do Euler Lopes. O Euler Lopes fez um canal tipo zombando ali do Atafona, né? Eu acho muito desnecessário e achei desnecessário o vídeo do Euler Lopes zombando do Atafona. Uma vez que o Atafona não domina o grego, embora ele cometeu um erro, só que, na minha opinião, ele está totalmente correto, não do que ele falou, mas do raciocínio teológico ali sobre a questão da união entre o pai e o filho, né? E ele quebrando ali a trindade de vez. Aí o Leo Lopes corta o vídeo, coloca lá no canal dele, o pessoal fica zombando. A maioria dos que estão zombando ali não sabe nem o português, você percebe a maneira que eles digitam, querem ser o bambambam, mas não são merda nenhuma. Tirando ali o Euler Lopes, mas o Euler Lopes, não gostei dessa postura dele, mas ele é livre, ele faz o que quiser com o canal dele. Mas assim, é horrível aquilo, né? Embora o Atafona ele não é um especialista, mas ele erra, mas o raciocínio do Atafona é muito melhor do que a lorota da Trindade. Então o texto que eles estavam trabalhando é João 10,30, que fala: eu e o Pai somos um. Bom, quem usa esse texto para provar a Trindade, ou tem que se internar, tem que tomar alguma consulta com um psiquiatra, porque esse texto, ele não fala porcaria nenhuma de Trindade. Pelo contrário, eu creio que esse texto ele quebra totalmente a Trindade. Quando Jesus diz, eu e o Pai somos um. O Atafona no vídeo diz que rei não é um numeral e reis que é o numeral. Ele errou, porque rei e reis são numerais. Reis é o masculino, é o gênero masculino, e rei é neutro, certo? E morfologicamente, o reis e o rei, morfologicamente, ambos, e o mia, que é o feminino, ambos são numerais. Eles vão ser usados como adjetivo. O Euler até diz isso, parece que no canal dele, que eu não vi muito, só vejo a hora que ele está zombando do Atafona. Então você tem aqui o texto grego, eu tenho aqui em minhas mãos o texto grego, que está o texto grego, e o texto grego, contextualizando desde o versículo 20 e 27, Jesus fala sobre as ovelhas. Vamos saber se de fato Jesus estava falando aqui sobre essência, eu e o Pai somos um, eu e o Pai somos a mesma essência. Será? Vamos lá. O versículo 26 ele está falando sobre ovelha. O versículo 28, Jesus diz aqui, eu tenho uma conjunção e um pronome pessoal da primeira pessoa, singular. Kagor. E eu dou-lhes a vida eterna. Kagor didomi autois dizoe aionion. E eu dou-lhes a vida eterna. Kai ou me apolontai. E jamais perecerão. Estou aiona. Kai or harpaze. E ninguém arrebatará, né? Alta ectes heirosmu, de minhas mãos. Ou seja, Jesus está dizendo, eu lhes dou a vida eterna para as ovelhas, né? E ninguém vai arrebatar das minhas mãos. E jamais perecerão. Aí, versículo 29, Jesus fala sobre o Pai. Veja como o versículo 30, para você entender, você tem que ver o texto anterior. O versículo 29 diz assim, Ropater mu, o meu Pai, Roc dedoquem mui. O meu Pai que me deu. Opa, veja só o propósito de Jesus e o Pai. As ovelhas de Jesus, mas Jesus diz, o meu Pai que me deu, né? Tem um pronome relativo e o verbo me deu, pantomeidison estim, é maior que todos. Veja que o Pai, aqui o adjetivo meidson, o Pai é maior que todos, né? O mesmo texto que aparece lá quando Jesus diz, o Pai é maior que eu, é meidson, né? O Pai é maior que todos, está dizendo, Deus é maior que todos.
Isso é Jesus que está dizendo. Aqui já quebra a loucura da união hipostática. Que diz que Jesus é 100% Deus. Como é que Jesus diz que o Pai é maior que todos? E ele está se incluindo? Vamos ver. Caiodeis dinatai rapartize. E ninguém pode arrebatar ectes reiros tu patros das mãos do Pai, né? Algumas versões traz meu Pai, tipo uma variante. Ninguém pode arrebatar das mãos do Pai. Veja só, as ovelhas de Jesus, ele dá vida eterna, mas as ovelhas ninguém pode arrebatar da onde? O verso 28 fala: ninguém arrebatará das minhas mãos. Jesus está dizendo, o final do versículo 28. Já o final do versículo 29 fala do Pai. Ó, Caiodeis dinatai harpadizen ectes reiros tu patros. Ninguém pode arrebatar das mãos do Pai. Opa, as ovelhas já fazem parte da mão de quem? Das mãos do Pai. Veja que há um propósito aqui, há uma união. Uma hora é a mão de Cristo, uma hora é a mão do Pai. Mas isso aqui é unicismo? Óbvio que não. Você vai entender. E aí vem o texto-chave. Ego kai hopaté ren esmen. Esse ren aqui, ele está sendo usado aqui, ele é um numeral neutro. Por que o numeral neutro? Porque é propósito, não tem nada de essência. Veja que eu tenho o verbo em mim na primeira pessoa do plural, esmen. Ego kai hopaté esmen. Eu e o Pai somos um. Esse um é o quê? Vê o contexto. O contexto fala de essência, o contexto fala de união, de substância, de hipostática, não. Fala de propósito. Então, esse eu e o Pai somos um. O sujeito ego, eu, hopaté. Verbo de ligação, esmen, somos. Somos o quê? Um. Mas somos um em que sentido? Quando o Atafona diz que não é reis, aí que o raciocínio do Atafona é incrível. Quando ele comete um erro dizendo que rei não pode ser como adjetivo. Mas pense bem, quando ele diz que reis é um numeral, se rei estivesse aqui, poderia ser o Pai um, número. Só que o rei, ele é neutro. O rei aqui está sendo usado como um adjetivo predicativo. Predicado de quem? De ego, que é Jesus, e hopater, que é o Pai. Jesus e Deus, certo? Então, esse texto aqui, ele não está pregando nada de trindade, nada de essência, é um propósito. Ou seja, um propósito entre o Filho e o Pai. Entenderam? Então, não tem como essa zombaria, porque o Atafona ele erra, mas o Atafona quer dizer que o reis, que é o nominativo, não poderia estar sendo usado aqui, entendeu? Sendo usado reis como numeral. É usado rei justamente propósito, certo? Era somente isso, Euler Lopes. O camarada, ele não entende tanto profundamente de grego, mas ele, para mim, é um camarada estudioso, né? E que sabe se expressar e sabe articular com o texto. E era só isso, shalom, valeu.